Vamos lá, pessoal, vamos para o quesito agora 97, bem interessante. Olha, defina a primeira lei de Ohm e indique o quê? A sua fórmula universal. Então vamos lá, olha só. Então a primeira lei de Ohm diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um resistor, vírgula, será igual ao produto é multiplicação, ao produto do valor ôhmico desse resistor, vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, um detalhe importante, pessoal, é quando diz aqui, ó, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um resistor, aí os alunos se atrapalham logo tudo. Que danada é isso, diferença de potencial elétrico? Diferença de potencial elétrico, pessoal, é a tensão elétrica, é a voltagem que vai ter entre os dois pontos, entre um ponto e outro de um resistor. Então, fica tranquilo, certo? Veja a fórmula universal, DDP, que é diferença de potencial. DDP é igual à resistência, que diz aqui, ó, que será igual ao produto, igual aqui, ó, ao produto. Produto é o quê? Multiplicação de quem? Do valor ôhmico desse resistor, vezes quem? Vezes a corrente, que é o I, que passa por esse resistor. Se a DDP for em voltagem, certo? A resistência vai ser em ohms e a corrente vai ser em ohms, certo? Se você tiver um desses aqui, por exemplo, em milivolts, aí você tem que transformar em miliohms e miliampere. Então, tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Mas a fórmula universal é essa, DDP é igual a R vezes I. Quer um exemplo simples, pessoal? Tá aqui, ó. Eu botei aqui um exemplozinho simples, uma bateria de 9 volts, um resistor, certo? E uma lâmpada de 3 volts, sendo que ela consome 100 miliamperes, corrente relativamente alta. Veja, então vamos usar a fórmula universal. Veja, com uma voltagem aqui, ó, o V está em 3 volts, eu já tenho que transformar aqui, como eu disse a você, o miliampere em ampere, porque está em volts. Então você pega esse valor de corrente, divide por 1000, sempre por 1000, para transformar miliampere em ampere, ficou 0,1. Pronto, vamos começar agora. Então veja, o que é DDP? Olha, a ponteira vermelha de um lado do resistor, tá vendo? 9 volts da bateria. Do outro lado, a ponteira preta, olha, 3 volts. Essa diferença aqui, ó, deu 6. Essa diferença é que é a DDP, pessoal. A DDP é essa diferença, certo? A diferença é a DDP. Então, a gente vai usar agora, por exemplo, a fórmula aqui R, se eu quiser saber o resistor, que resistor é esse? Temos R é igual a DDP dividido pela corrente. Então, ó, 6 volts, tá vendo? Ó, dividido por I, deu 60 ohms. Se eu quisesse a corrente, não tivesse aqui a corrente, eu poderia ser a DDP, quanto? 9 menos 3, 6, como deu aqui no multímetro, dividido pela resistência, que eu já teria, 60, aí eu teria a corrente. Então, observa, pessoal, essa definição aqui, ó, essa fórmula é a fórmula universal que você vai encontrar. Essas outras, certo, são a dedução dessa fórmula universal. Veja, R é igual a DDP sobre I, ou I é igual a DDP sobre R. Então, essas são as fórmulas universais da lei de Ohms. Existe também uma maneira, pessoal, que muitas vezes o pessoal traz assim, olha, traz um triângulo, certo? Bota um triângulo ali, ó, e faz assim, aí bota aqui em cima DDP, aí bota aqui R, que é em ohms, e I. E I aqui, ó, bota o I aqui. Porque quando você quer o R, você tampa, aí você vai ter DDP sobre I. Quando você quer saber o I, você tampa o I, fica DDP sobre R. Em outros livros não trazem a letra, o DDP. Traz assim, olha, pessoal, em vez de DDP, eles colocam aqui o triângulo, bota a letra U. Muitas vezes, ó, a letra U, ele coloca U aqui, ó, U, R e I. Sendo U, sendo a DDP. Para não escrever DDP, eles botam U. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para o quesito 98. Olha lá. Vamos dar, olha lá em cima lá. Olha, como podemos determinar a potência de uma carga qualquer utilizando um alicate, amperímetro e um multímetro? Então é uma carga qualquer, pessoal. Então dou um exemplo aqui bastante simples aqui para vocês verem, né? Então eu tenho uma tomada aqui da rede elétrica, né? Essa é uma 2P mais T. Claro, aqui vai ter o terra, né? O aterramento PE, tudo bem. E aí temos um fusível, um interruptor S, né? Está fechado, e o motor aqui que está
funcionando. Está funcionando lá, funcionando. Medir a tensão nos pontos de entrada do motor, que esse motor é em AC. Então, encontrei 220 volts. Qual é a potência? Potência. Nesse caso, pessoal, eu posso botar o alicate em amperímetro, como nós sabemos, ele capta o campo magnético e vai indicar aqui a corrente. Vamos supor que ele indicasse aqui, ó, 2 amperes. Aqui é o neutro. Então, ele indicou 2 amperes aqui no neutro. Ele também tem que indicar nesse aqui da fase, certo? Que o fio está na fase. Ele também tem que indicar aqui também quanto 2 amperes, porque a corrente que entra é a corrente que volta, ok? Então, como é que eu vou saber a potência? Então, a potência, nesse caso aí, eu posso dizer que vai ser a voltagem vezes a corrente que foi dada aqui no alicate amperímetro. Isso aqui em ampere e aqui a tensão em volts. Então, a potência aqui vai ser quanto? 220 volts vezes a corrente, que é a corrente geral total, que foi 2 amperes, indicando quanto? 440 o quê? VA, certo? Volts ampere, aí para vocês terem a corrente, a potência total dada do motor. Ok, pessoal? Pessoal, vamos agora para o quesito 99. Vê só. Defina a segunda lei de Ohm, certo? E indique a sua fórmula universal. Vamos lá, né? Certo? Olha só. Então, a resistência aqui vai ser o seguinte. A resistência, certo? Que eu botei como aqui, resistência ôhmica, olha. Então, a resistência ôhmica de um condutor, de um fio, certo? Ou de um cabo, certo? Elétrico, será diretamente proporcional ao seu comprimento. Diretamente proporcional, pessoal. Ou seja, quando o comprimento aumentar, a resistência vai aumentar. É isso que se diz diretamente proporcional. E inversamente proporcional à sua área de seção transversal. Pessoal, o que é área de seção transversal, o que é inversamente? Inversamente, pessoal, vamos ver aqui na fórmula, é que quando a área de seção transversal é uma bitola, é a área dele cilíndrica, certo? Dele. Então, veja só aqui na fórmula universal. Então, a resistência vai ser, esse Rho aqui, pessoal, é uma letra grega, essa letra aqui é chamada de Rho. É uma letra grega, certo? Que indica o coeficiente do material. É um número já padronizado de fábrica, certo? Universal, em todo mundo é o mesmo valor, certo? De material. Por exemplo, se a gente está fazendo o cálculo da resistência para um fio elétrico de cobre, certo? Ele vai ter um determinado Rho. Se for ele de 1,5 mm², se for de 2,5 mm², então o Rho é o mesmo, é o de cobre. Se a gente vai falar do fio de alumínio, o Rho vai ser outro, certo? Porque o Rho aí é de alumínio, é outro material da natureza. Se fosse o Rho de prata, era outro. Se fosse o Rho de ouro, é outro coeficiente. Entendeu? Então, cada material tem o seu Rho. Então, o Rho de cobre de 1,5 é o mesmo Rho de cobre de 2,5. É o mesmo Rho de cobre de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 10 mm². Não importa, porque o Rho vai indicar o do material. Por exemplo, do material aqui, se ele quer cobre, é de cobre, então ele vai ter sempre o mesmo Rho, independe da sua área de seção transversal. Que é essa classe aqui, o A, da área de seção transversal, que é dada em milímetros², normalmente. Então fica, veja, a resistência é proporcional ao Rho, ou seja, quando o L aqui aumenta, é isso aqui que está dizendo, ó. Quando é diretamente proporcional, quando o comprimento aumenta do fio, um fio de 10 metros, você bota um fio de 50 metros, claro que ele vai ter uma resistência maior, vai se opor mais à passagem da corrente, a resistência aumenta. E diz aqui que é inversamente proporcional à área de seção transversal. A área é aqui, é uma divisão isso aqui, tá vendo? Então o que é que acontece? Por isso que é inversamente. Então quando eu aumento essa área, eu boto um fio mais grosso, por exemplo, o fio de iluminação é de 1,5 mm², a gente já sabe, certo? O fio do chuveiro elétrico geralmente é de 4, de 6 ou de 10. Então, quando eu boto um fio de 6 mm², o que é que acontece? Ele é mais grosso, a área de seção transversal é maior. Então, o que acontece? Quando eu boto um fio mais grosso, o que acontece? A resistência aqui, ó, vai tender o quê? A diminuir. Vai tender a diminuir a resposta. Aí vai passar mais energia mais fácil,
porque a área está maior, pessoal. Então, por isso que o chuveiro elétrico tem normalmente o quê? Um fio mais grosso, e o fio de iluminação a gente aprendeu pela norma que é no mínimo de 1,5 milímetros quadrados. Então, esse é o caso. Então, eu botei aqui essa explicação, eu botei aqui, ó, resumi aqui. Ó. Primeiro, quando L aumenta, que é o comprimento, aumenta, a resistência aumenta. Grava isso. A DDP na carga tende a diminuir. Por quê? Se você botou um fio muito longo, o que é que acontece? Eu apliquei a tensão aqui, na escola, certo? Aqui na escola, na layout, estamos aqui. Se eu passar um fio daqui até a Agamenon Magalhães, está aqui a 200 metros daqui, quando eu ligar a lâmpada lá, ela vai ter uma tensão lá, a DDP nela vai diminuir. Se eu pegar a DDP, medir aqui na layout, vai dar um valor, vamos dizer, 220. Quando eu chegar lá, 200 metros depois de fio que eu aumentei, como a resistência é maior, eu vou ter lá, não vou ter mais 220, você vai ter lá, por exemplo, 200 ou 180, porque a fiação aumentou, a resistência, nesse caso, aumentou, então a DDP na carga diminui. Aí você poderia dizer, como é que eu resolvo isso, para não cair essa tensão toda? Eu digo, ó, você vai ter que pegar o fio e aumentar a área de seção transversal, que é dada em milímetros quadrados. Você vai aumentar a grossura do fio, chama-se bitola do fio, mas é área de seção transversal, certo? Então a resistência nesse caso diminui, e aí a DDP na carga vai aumentar, vai poder chegar, vai melhorar um pouco essa diferença que caiu, ela vai subir, certo? Atenção, quando você vai comprar os fios numa loja especializada da área elétrica, você vai dizer assim, me dá um fio aí de 2,5 milímetros quadrados, que é o fio, por exemplo, para as instalações elétricas, mínimo para instalações elétricas, ou então você vai dizer, me dá um fio de 1,5 milímetros quadrados, que é a área de seção transversal do fio da iluminação. Você não vai dizer, me dá um fio de 1,5, bitola de 1,5, me dá um fio de bitola de 2,5. Pode ser que o vendedor saiba, mas ele sabe também que você é leigo, entendeu? Porque o termo certo é milímetros quadrados. Então, sempre lembrando disso. Então, a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.